referente à virilidade. São dois temas. O primeiro é a necessidade de uma cultura geral e o segundo é a importância da formação individual. Sobre o primeiro, necessidade de uma cultura geral, falando de homens, certo? O homem é aquele que ensina, sempre. O mestre. Se ele não sabe, ele não pode ensinar. Ninguém dá o que não tem, certo? Então, primeiro, a partir disso, a necessidade de uma cultura geral, vou seguir aqui esse autor. Ele começa citando um tal de Pedro, que vai dizer uma frase muito realista. O poder pertence aos mais fortes, diz ele. E os mais fortes são os que mais sabem. A força foi muito naturalizada a músculos. Em realidade, se pegar esses homens aí bombados de uma academia, não é força isso. É um desenvolvimento visível de um músculo. Se espirra em cima de um deles, eles estão depois prostrados em cama com febre de 43 graus. Porque nem imunidade isso aumenta, hein? Principalmente quando se enche desses pós e essas mazelas de hormônio de cavalo, sei lá de que diabrura que injetam para parecerem fortes. Mas o poder é algo do conhecimento, ou seja, os mais fortes são os que mais sabem. É conhecer, mas também aqui vem de sabedoria, não só de teoria. Então vamos seguir o autor. O saber tem sido considerado em todos os tempos como uma força social de primeira categoria. Mas se isto sempre foi assim, com muito mais razão é agora, visto que a ciência tem na vida contemporânea um papel preponderante. Sem instrução, nenhum homem pode cumprir sua obrigação, nem agir com utilidade e proveito. Na atualidade, para ser alguém e fazer alguma coisa, é tão necessário possuir uma inteligência cultivada com uma vontade forte que já havíamos visto na conferência do dia de hoje, a primeira. A questão do conhecimento é porque primeiro nós pensamos e depois que nós agimos. Então temos que ter um conhecimento, uso do intelecto ordenado. E para isso nós precisamos das informações do que nós recebemos da instrução geral de cultura. Não só saber uma coisa muito bem, mas ter conhecimento geral. Aí vem a cultura geral também, que é o conhecimento geral. O poder criador de um homem está intimamente relacionado com a cultura do seu espírito. Hoje nós vivemos, os senhores já sabem, um século de muita informação. As pessoas leem muito e sabem pouco. Uma coisa que ajudou é o WhatsApp. Se imprimíssemos um contato assíduo, se transformaria em, talvez, no mês, em 2 livros, entre mensagens recebidas e enviadas. Aí ninguém escreve. Leem, então, se são 2 livros lidos ou escritos, as pessoas têm tempo para escrever e ler mensagens, mas não têm tempo para ler um livro, onde tem conhecimento, ciência. E o homem é o mais prejudicado nessa história, porque o homem, por falta de hábito, ele é o que menos gosta de ler. É triste isso, hein? E vergonhoso, porque não precisa gostar de ler, mas temos que ler, porque é nossa obrigação ter conhecimento. Se gosta, facilita a vida, certo? Se não gosta, vai ser algo desagradável, porque não gosta, mas vai fazer sua leitura com hábito de ler. Por exemplo, aí as mulheres, sim, nós vemos mulheres em ônibus, mulheres antes da missa ou depois, nos momentos livres com livros abertos. Os homens estão com cigarro, com uma latinha de rapé, conversando estupidezes. É o fim. Como que a gente vai... Os filhos, como serão formados? Quem vai ser a mestra da casa vai ser quem mais leu. Vai ser a senhora. Aí, tchau, cabeça. Está decapitado. Então, ler. Mas não é desenfreadamente qualquer coisa. Tem que ter prudência. Temos que conhecer certas coisas agora e certas coisas depois. Mas fazer isso com método. Isso é importante para essa formação da cultura que o homem deve ter. É evidente que o exercício de qualquer profissão contribui, em grande parte, para formar o espírito do homem. Por isso
que o mantém em constante atividade. No entanto, não lhe satisfaz todas as necessidades ou exigências. Então aqui não é só se limitar ao conhecimento profissional, o engenheiro com as suas coisas, o professor de história com seus livros de história. Não, isso não é suficiente para ter um homem sábio, um homem culto. Mas aqueles que se empregam em trabalhos grosseiros têm necessidade de saber mais alguma coisa do que o essencial ao desempenho do seu cargo. Então aqui os intelectuais às vezes se dedicam a muitas leituras e parece que a pessoa que trabalha braçal não deve ler. Não, quando havia sanidade na sociedade, tinham muitas pessoas que mesmo não tendo sido formadas numa faculdade, universidade, liam muitos livros. Por isso era normal numa casa católica ter uma biblioteca que não era para enfeitar a casa, era para ler os livros que ali havia. Desde o mais pobre ao mais abastado, sempre se leu. Quanto maior for a especialização, mais é preciso alongar a vista em redor de nós e estudar as ciências conexas ou as generalidades que às vezes tanto elucidam os indivíduos, sob pena de o espírito definhar e entorpecer-se. O homem é tanto mais competente quanto maior e mais completa a cultura possuir. Então aqui o fato de ler é para desenvolver o conhecimento que somos capazes de receber e para aumentar também as capacidades que nós temos. Todo mundo tem um potencial, certo? Então, temos que desenvolver esse potencial que há em nós. E vimos que é próprio do homem ser racional. E logo é próprio do homem buscar o conhecimento e ilustrar a sua inteligência. Não estou falando que as mulheres sejam racionais, pelo amor de Deus. Pelo contrário, mas o homem deve superar, porque em potência supera. Então em ato deve superar também. Não há nada absoluto neste mundo, tudo é relativo. A instrução evidencia facilmente a relatividade dos conhecimentos humanos. O homem instruído não aceita sem discussão e às cegas as afirmações de quaisquer pessoas ou escritores, por muita autoridade que possuam. Então aqui vai que o homem instruído vai desenvolver o que? O espírito crítico. É verdade que um livro tem um peso. Normalmente estamos numa atitude passiva, estou aprendendo, eu sou um discípulo e o livro é o mestre. Mas quem tem o hábito e o conhecimento vindo pelo hábito da leitura, às vezes sabe filtrar certas coisas e deve filtrar. Não porque ele é uma autoridade, sua regra, sua lei, não, porque tem bom senso, que sabe que, bom, o autor falou certas coisas, mas em certas coisas ele errou, porque é um conhecimento humano sujeito à falência. Então isso também desperta no homem, deve despertar esse espírito crítico sadio, movido pelo conhecimento da verdade. A importância da leitura para ter uma cultura vasta. Então, não aceita sem discussões e às cegas as afirmações de quaisquer pessoas ou escritores, por muita autoridade que possuam, não considera as afirmações ou descobertas da ciência contemporânea como aquisição definitivas e imutáveis, por mais belas ou sedutoras que sejam essas hipóteses, as quais serão mais tarde ou mais cedo ultrapassadas e destronadas por outras hipóteses mais plausíveis. Uma coisa interessante, porque assim, o que substituiu o livro foi a televisão. E diante da televisão, as pessoas também são passivas. Mas como elas perderam o senso crítico saudável diante de um livro, então diante da televisão elas têm o que? O mestre supremo. Eu não vou falar só da Rede Globo, não, qualquer canal, principalmente jornalismo. Os jornalistas hoje são a fonte suprema e infalível de informação indiscutível para com os demais. Ninguém questiona. Quem questiona é tido por um lesado. Então, chegamos a este nível lamentável justamente porque perdemos o livro e ganhamos uma coisa fácil, que é só apertar um botão que está no controle remoto e vamos aprender, e tudo ali sem princípio e sem fim. Sem sabedoria, sem conhecimento, sem nada de útil. Só estupidezes para enganar e deixar as pessoas mais confusas e mais ignorantes sempre. Então vemos aqui novamente a facilidade. É mais fácil ouvir uma entrevista do canal do que ir buscar o tema, não sei, de política e estudar uma encíclica sobre a política católica. Às vezes uma pessoa do canal X ou Y
vai dizer o que ela pensa. O que ela pensa pode estar certo, pode estar errado, é uma opinião. Filosoficamente falando, a opinião é isso. É um parecer sujeito a erro, e quando não foi refutado, aquilo vira uma certeza. Certeza é algo que já foi estabelecido como verdade. Não tem como lutar contra uma certeza falando do certo, do verdadeiro. Agora, uma opinião, não. Eu posso estar certo, posso estar errado. E as pessoas perderam esse senso. Então, tudo que se fala numa rede social é verdade. Tudo que se fala num canal de televisão é verdade. Elas perderam o senso crítico saudável. E aí o que vai acontecer? O homem vai ser guiado como gado para onde o canal, a internet, o YouTube, ou a Rede Globo, ou qualquer outro canal de televisão indicar. Isso é irracional, nós não somos gados, somos o que? Animais racionais. E quem nos preservará disso? A cultura, a leitura de coisas saudáveis, que vai manter essa sanidade intelectual junto com a honestidade intelectual, porque ambas andam juntas. A cultura intelectual, quando perfeita e equilibrada, contribui para a formação moral do indivíduo. O cidadão educado julga os homens e os acontecimentos sem exagero nem parcialidade, sem indulgência nem má vontade, sem optimismo nem pessimismo. Julga com seriedade e critério superior aos preconceitos e às ideias já feitas, apenas por amor à verdade. A educação conscienciosa leva o homem a distinguir a verdade da mentira e pulverizar os sofismas dos teóricos ou idealistas suspeitos e a resistir às seduções das palavras. É justamente o que nós não vemos. As pessoas caem como uma mosca numa trilha de aranha em qualquer afirmaçãozinha. Essa questão que nós vemos hoje do esquerdismo é porque as pessoas não têm inteligência. Só isso. Não usam a inteligência. É só isso. Ou as falácias de uma direita liberal. As pessoas caem nisso porque não têm inteligência católica. O liberalismo foi condenado pela igreja. Por quê? Então eles não querem conhecer porque dói, então é cômodo. É uma briguinha de Corinthians e Palmeiras aí, entendeu? De dois jogadores de futebol. Só paixão, não tem razão, não tem verdade, não tem argumentação. É assim, amor e ódio. E o homem é o quê? Um animal racional. Quando não usa a sua razão, vai ser um animal passional, como um animal selvagem, indômito, um cavalo não disciplinado, não domesticado. Há pessoas que nunca se deixaram enganar e arrastar para o mal, se porventura soubesse um pouco mais e não desconhecessem por completo a história nacional, por exemplo, a história do Brasil. Não a que a escola nos ensinou, que sabemos que fomos enganados. Tem bons livros, bons autores, é só procurar que podemos encontrá-los para repassar a história com uma crítica saudável dos fatos que foram tergiversados. Então, muitas vezes nós temos esse ranço a certas coisas, amada e pátria, porque nos ensinaram na escola. Então, falta o quê? Conhecimento da verdade. E nós não vamos encontrar isso em outros lugares que num livro, em alguns livros antigos que contavam a verdade, por exemplo, de uma história nacional verdadeira. O funcionamento das instituições pátrias, mesmo numa república, se for descrever a hierarquia de um presidente a um deputado, talvez um estudante da 8ª ou do 9º ano agora não sabe descrever o que faz um vereador, o que faz um deputado, o que faz um prefeito, o que faz um governador. E vão votar em gente que eles não sabem a função que eles exercem sobre a sociedade. Isso é o comum dos mortais do Brasil, ignorantes. Aí vão falar de política, quando não sabem o que fazem os políticos, cada um na sua alçada, não sabe. Complicado. Aí quando a ignorância que ensina o que não sabe, só tem o quê? Paixões e erros, traz erros entre mais e menos disseminados, porque falta conhecimento, falta cultura. E isso entra em descrédito que o homem que faz política, é o homem que busca o bem comum da sociedade, quer civil, quer religiosa. Se é um ignorante, o que vamos esperar que ele faça? Ele grite, ele dê uns tiros,
e passe por herói por usar a violência, mas só que a sua virilidade, como vimos, está no conhecimento, na sabedoria, na sua força de vontade. Então, no conhecimento da história nacional, funcionamento das instituições pátrias, as condições de vida dos povos vizinhos. Tem umas estupidezes desses vídeos cortados que perguntam capitais de certos estados e as pessoas não têm a menor ideia. É triste, hein? Não está perguntando de outros países, que seria pedir demais. Mas de estados do Brasil, as pessoas não sabem os capitais. E como essa pessoa vai... O que esperar disso? Ah, mas eu me salvo. Não, você não vai salvar ou se condenar por ignorar a capital de Fortaleza, de Ceará, que foi Fortaleza. Não vai. Mas é o ignorante. Que brasileiro é esse? Então é grave. O homem entra em descrédito. E profundo descrédito, porque é o ignorante. Os povos vizinhos... Não preciso saber todos os personagens da Argentina, mas um pouquinho de amor ao conhecimento, saber o que aconteceu, quem os conquistou, quem agora é o presidente daquele lugar, não custa nada e faz bem saber. O conhecimento não faz mal para ninguém. E aqui eu não vou entrar nem na questão da cultura nacional. As músicas, tem o folclore, a música típica, mesmo que seja mazela. Mas eu tenho que saber o que é um carimbó. Uma música típica do Pará. Tenho que saber. Não vai cair um folículo a mais na minha cabeça. Ou nascer uma ruga a mais. Não. Eu não vou perder um neurônio por isso. Pelo contrário, um vai reluzir mais ainda por um conhecimento a mais. Faz bem para os neurônios. Estão sendo usados. A verdadeira causa dos conflitos sociais e a religião. Então, os conflitos, o Brasil teve muitas guerras, entre Minas e São Paulo tivemos guerras, saber dessas coisas não custa nada, faz bem. Um dia vamos entender certas dificuldades de um estado e de outro, porque são sequelas de algo que aconteceu há 60, 80 anos atrás. Às vezes inimizades entre estados, não é só porque não vamos com a cara de X ou não gostamos do sotaque, às vezes houve uma rivalidade de um estado para com o outro. Aí entendemos porque certos não gostam de certos ou não se dão muito bem, ou não se deram bem em alguma época da história do Brasil, por exemplo. E a religião também. A religião faz parte da cultura. Então entender certas práticas, certas festas, a festa junina, por exemplo, é algo religioso, parcialmente religioso, e algo cultural, que virou entre comidas típicas. Por que comem amendoim e milho nessa festa? Tem uma razão. As colheitas da época. Ah, mas vamos lá, comemos, arrebentamos, muito agradável a fogueira porque faz frio, mas tudo isso tem uma razão. A fogueira não é por causa do frio. Por exemplo, é porque a tradição conta que Santa Isabel acendeu uma fogueira para nas montanhas anunciar a alegria do seu filho nascido. A luz para iluminar, a luz que indicava a luz verdadeira. O profeta de Deus Altíssimo. Quem sabia da fogueira E quantas festas juninas passamos? E não custa nada ter este interesse, não é nem curiosidade, esta sede de conhecer o que nós fazemos. Na nossa religião, às vezes as pessoas não sabem porque um terço tem 53 bolinhas de Ave Marias, continhas. Porque é a terça parte de um rosário que tem 153 Ave Marias. E muitos não vão saber por que o terço chama terço. Muitos não sabem que é a terça parte de uma oração, cujo completo é 150. Então, mas eu preciso saber para me salvar? Não, mas para ser um católico usando a sua razão, necessita saber. Para ser um cidadão brasileiro digno, que ama a sua pátria, tem que saber o porquê temos certos feriados, inclusive saber quem foi o Tiradentes, de infelicíssima memória, e etc. É necessário, sim, senhores, e principalmente falando de homens, temos que conhecer essas coisas, de tal modo que uma criança nos aborda e pergunta se quem era o Tiradentes, devemos saber responder com verdade. E por que esta fogueira na festa junina? Devemos saber responder com verdade e explicar e tudo. Sim, o homem é o que transmite o conhecimento cultural para os seus. Evitar-se-iam bastantes tragédias e mal-entendidos se esses cidadãos incompletos não limitassem a sua curiosidade intelectual à leitura de um único jornal, muitas vezes norteado por interesses
confessáveis ou por um faciosismo estreito e absurdo e intolerante. Tanto os leitores como os eleitos votariam com mais consciência e cumpririam melhor o seu dever se fossem menos ignorantes e se tivessem, por consequência, exata noção das próprias responsabilidades. Votariam ou não votariam? Votariam também. Porque olhando intelectualmente as coisas, hoje, até entre os tradicionalistas, a moda do mal menor. Então eu tenho assim, Jezebel e a pombagira. Aí então, Jezebel mata profetas e a pombagira perverte a sei lá o que. Então ela parece menos ruim que a Jezebel. Aí voto nela. Mal menor. Eu queria saber quando que o mal menor fez um bem menor ou maior. Nunca. É irracional isso. Depois o mal menor se aplica para coisas físicas e não morais. A política atinge a moral, onde vamos ter pecado. O mal menor só é restrito, vamos supor, tem uma gangrena na perna, sei lá, uma trombose na minha perna, que Deus nos livre. Mas acontece, pode acontecer. A tal ponto que é necessário amputar. Amputar é privar-se de um membro da integridade do corpo. Isso é um mal físico. Mas qual o bem comum? Se eu não amputar, eu vou morrer. O bem comum é a vida e o membro está subordinado ao bem do corpo. Então, se ele virou um inimigo, tchau membro, amputa. Mal menor. E eu não posso transladar isso para a sociedade, na política, porque é moral. Uma coisa é o campo físico e outra coisa é o campo moral. Se eu vou eleger o mal menor, eu vou escolher um pecadinho mortal. E nós sabemos que não podemos escolher entre pecados e pecados, entre males morais e males morais, porque o mal moral é pecado. Como podemos fazer isso acontecer? Sendo um ser irracional, não sabendo que tem a atmosfera do natural e a do sobrenatural, e que se eu translado um princípio para o outro, falácia, liberalismo, desonestidade, pecado, ofensa a Deus e destruição da sociedade, porque o pecado nunca causa um bem na sociedade nenhuma, só vem em descaso. E tudo isso porque ignorância, 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 ignorância. E concluindo aqui a questão da cultura, o autor vai dizer: o homem deve possuir um conjunto de noções gerais, claras e bem determinadas, que constituirão a base da sua personalidade intelectual. Quem as desconhecer é um iletrado. A instrução primária visa principalmente a atingir esse objetivo, ensina a ortografia, aritmética, a gramática, a educação cívica e a história e etc. Ortografia eu nem falo, graças a Deus eu não sou um professor, mas eu já li, porque envio mensagens de WhatsApp, não sei se não eram abreviações, mas absurdos, hein? Isso que fica vermelhinho embaixo, indicando que está mal escrito, né? Corrijam, pelo amor de Deus, isso é horrível. E não vão dizer que não aprenderam, tá bom, a escola gera gente burra, de acordo. Mas se nós temos o hábito de leitura, nós corrigimos a nossa ortografia inevitavelmente. Então, pelo amor de Deus. E também vamos ser sinceros, a nossa língua portuguesa é uma língua muito difícil. Tem o português formal e o informal. E tem a aberração, que é a terceira opção. E as pessoas hoje, por terem ideias confusas, elas se expressam de um modo confuso. E isso é falta de inteligência, do uso da inteligência e também é falta de ler. O livro está escrito de modo inteligente. Só olhar ali como o autor está desenvolvendo o seu raciocínio, isso também causa uma ordem intelectual. E outra coisa que viria em remediar esta confusão intelectual é estudar o latim. Aí já é pedir demais, né? Não é demais? Por favor. Aí vão falar, o senhor estudou, por isso está exigindo da gente. Não. Até uns 60 anos atrás, qualquer escola pública ou privada se estudava latim. E não se estudava latim para que soubessem latim, porque eles não sabiam mesmo.
mas para conhecer a estrutura da língua, porque também, como os romanos são muito ordenados, a sua língua é muito inteligente. Então causava uma estrutura mental naqueles que entendiam o latim, no sentido de conhecer a gramática latina para estudar as demais ciências, com esse intelecto ordenado. Então, tem vários cursinhos por aí, vale a pena, porque isso ordena as ideias na cabeça, ajuda a se expressar de modo inteligente. É verdade que tem quem saiba latim, não se expressa assim, mas aí é porque não quer usar. É um problema da pessoa, mas o latim tende a organizar as ideias sim, causa esse benefício intelectual. E vamos entender, então, os romanos eram muito viris. Então, até no seu modo de pensar, é verdade que a filosofia vem da Grécia, mas quando une a Roma, tem uma estrutura intelectualizada por sua língua latina. O ensino secundário tem outro objetivo, procurar fornecer aos alunos uma cultura mais completa, embora não possua finalidade prática definida e antes se limite a preparar para o ingresso em cursos superiores ou especiais. As disciplinas ministradas nos liceus são para o espírito o que os exercícios físicos são para o corpo. Dão-lhe agilidade, firmeza e elegância, tornam-no robusto, desenvolvem-no precocemente. A cultura clássica ainda hoje tem defensores entusiastas pelo fato de constituir para o espírito uma ginástica de primeira ordem e de criar uma magnífica aptidão para os estudos de generalidades e para a investigação erudita ou científica. É de esperar, diz aqui o autor, por isso mesmo, que ela continue a merecer o favor do público. Os que já se formaram nas escolas, onde os cursos clássicos predominavam, né? Mas ele diz, predominam, revelam sempre uma apreciável vantagem sobre os outros. São espíritos mais clarividentes, mais argutos e mais facilmente adaptáveis às diversas profissões. Senhores, hoje em dia é todo o contrário. Eu tive uma oportunidade para ajudar uma professora que, por causa do apostolado, tivemos 2 procissões, então ela tinha uma tarefa de corrigir redações, creio que do 5º ao 9º ano. Então, já que consumimos todo o tempo, por causa das 2 procissões, eu fui ajudar a corrigir com muita alegria. Eu li muitas redações. Olha, para o 5º e 9º ano, olha, comer feno seria um manjar. Era muita estupidez. Muitos erros, muito confuso, absurdo, vergonhoso, assim, deprimente aquilo. E o Estado quer a gente asna, porque dá um pouquinho de carnaval, uns feriadinhos prolongados e umas bolsas como feno, o povo está feliz. É isso, pão e circo. Então nós vemos aqui que as escolas não darão esse vasto campo cultural. Não, tem que ser uma iniciativa de quem ama a verdade. A escola deveria fazer isso e não fará, não quer. Então, senhores, pelo amor de Deus, por amor a Deus e as suas almas e aqueles que estarão baixo o cuidado dos senhores como homens que devem cuidar aí da esposa, dos seus filhos, e se algum for padre, dos seus fiéis, tenham amor ao conhecimento. Por isso, vamos agora ao segundo tema da mesma conferência, a formação individual. E tem aqui uma frase muito oportuna, já que começaram as férias. Diz aqui o autor, encabeçando o parágrafo: acabaram as aulas e alegremos. Não, vão começar os teus estudos. Todo o contrário do que o nosso velho homem, mazela, pensa, que vamos ficar 2 meses sem olhar um caderno, um livro, um lápis e uma caneta. Isso não é católico. Quem ama a verdade sempre estará em busca do conhecimento da verdade. Acabaram-se as aulas, nós podemos estudar coisas que nós não conseguimos estudar durante o ano. Não tivemos tempo por causa dos trabalhos escolares de estudar a história verdadeira do Brasil. Faça nas férias. Vai ser um modo de descansar o intelecto, porque não fará por uma obrigação curricular, mas fará por amor à verdade. As coisas feitas por amor, mesmo que árduas, sempre causam grande prazer para a alma, e ali temos um recreio.
férias. A conclusão dos estudos propriamente ditos marca na vida de um rapaz o início de uma nova era. 18 anos, 17, 18, termina o ensino médio, nova era. Não é New Age no sentido perverso, mas uma nova fase para a vida. Aí tem que estudar algo superior. Se não for estudar algo superior, porque isso às vezes não se dá, mas tem que tomar uma decisão na vida, porque nesta fase ou entrará no seminário, se tiver vocação, ou numa casa religiosa, se tiver vocação religiosa, ou se prepara os trilhos para uma família. Começa o trabalho. É nesta ocasião que ele tem de principiar e guiar-se mais por si do que pelos outros, a ter opinião e ideias próprias. Nós não somos louros que repetimos o que ouvimos. Isso daí é falta de ter o uso da razão. Nós temos que ter assim, eu posso entender a ideia de alguém que me pareceu convincente e inseri-la na minha cabeça e fazer minha. Aqui não é um egoísmo, mas é uma necessidade que nós temos, somos pessoas. Então tudo isso se singulariza e se faz nosso. Eu não posso ser assim, como dizem, Maria vai com as outras. Não. Eles fazem, eles estão certos, eu vou lá como uma ave no meio daquele... Não, não é assim que funciona. Tem de refletir maduramente acerca de problemas que nunca o haviam interessado antes de compreender o que até então se havia limitado a decorar ou aprender superficialmente. Então, a partir de certa fase da vida, nós temos que fazer com que este conhecimento superficial seja profundo em nós. Por isso é nosso. Vai ser no profundo do nosso intelecto. Onde apenas encontrava palavras, tem de descobrir pensamentos. Deve desprezar a forma exterior para buscar o fundo das questões. Precisa investigar, descobrir e inventar aquilo que ele mal adivinha, relacionando a sua experiência, ainda limitadíssima, com a experiência dos outros e afirmando, numa palavra, a pujança da sua individualidade. Só desta maneira é que pode existir virilidade intelectual. Essa é a palavra-chave desta conferência. O homem deve ser viril em tudo. Quando se veste, nos seus modos, na sua voz, nos seus gostos, na sua religião. O homem católico não pratica o catolicismo igual uma senhorita. É diferente. Inclusive nas devoções. Tem devoções que é de senhoritas mesmo. Essas novenas das florzinhas, do jardim, da menina Maria, que viu a Margaridinha e apareceu o anjo e colheu para ela. Não, pelo amor de Deus. Não que a devoção à infância da Santíssima Virgem seja de meninas, não, é de homens também. Porque ali mesmo pequena era uma mulher forte. A mesma coisa o menino Jesus, não é para criança ser devoto do menino Jesus, eu estou defendendo minhas devoções. Não, mas o menino Jesus, menino, é o Senhor de tudo, de céus e terra. Então vemos no pequeno o grandiosíssimo Senhor. Mas tem coisa, senhores, que é de mulher. O tercinho brilhante de pérolas é da senhorita, bem fresquinha ainda, hein? Porque na devoção católica, terço de homem e de mulheres deveriam ser exatamente o mesmo, porque aqui é a fé católica, rezada e carregada em contas. Então o homem não vai usar um tercinho de florzinha. Pelo amor de Deus. Tem terços fortes, de grãos decentes, de cores sérias. Preto, marrom, azul marinho e branco, já desconfiamos, hein? Pelo amor de Deus. Então, no pensar, no entender, o homem também deve ser viril. Por isso existe uma virilidade intelectual. E é outra questão que está em crise. Para conseguirem fazer o homem ser um depravado, para conseguir fazer o homem ser um lesado, para conseguirem
fazer o homem ser anulado, tiraram o quê? O homem inteligente. Porque um homem inteligente, segundo a propriedade da palavra, ele não se submete a certas coisas. O livro é depositário fiel da ciência, das ideias e da história. Por isso, é um dos elementos que mais influi na formação do espírito. É estimulante natural do pensamento. Ninguém pode procurar apenas dentro de si o alimento intelectual necessário à vida do espírito. Todos nós temos necessidade de ler para adquirir ideias, para fazer brotar aquelas que vivem latentes e indefinidas no foro íntimo, para conservar, renovar e aumentar os nossos esclarecimentos. A leitura ajuda-nos a suprir a pobreza da nossa iniciativa e é remédio soberano contra a esterilidade na inteligência. Então as pessoas não sabem pensar, porque não sabem ouvir e porque não querem ler. É um círculo vicioso. O livro tem a vantagem de permitir-nos conversar em uma conversa íntima e elevada do que só eles fazem as honras, com os maiores espíritos da humanidade, com os homens bons dos séculos passados, usando uma frase significativa. Ler é agregar, alimentar o espírito com o fruto do trabalho e da meditação destes homens. É facultar a inteligência a frequência de uma escola maravilhosa. Quem vive na intimidade desses sagacíssimos mestres e se torne amigo deles, elevará o pensamento e o aperfeiçoará o próprio bom gosto. A leitura exerce uma influência decisiva sobre a existência, é mercê dela que muitos novos vão arrastados para uma intensa vida moral e intelectual ativa, que estavam bem longe de prever e requer ambicionar. A mocidade precisa ler muito mais do que a meia-idade ou a velhice. Um dia vamos ficar velhos se tivermos esta dita, os nossos olhos cansados por uma miopia altíssima, o estigmatismo, já não vamos enxergar nem as letras garrafais. Então, senhores, não vamos perder tempo com a cilada de Satanás chamado celular. Jogos, ócio. Vamos usar a força da nossa alma, da nossa juventude, para descansar no conhecimento de coisas às vezes menos árduas e aproveitar o tempo. É verdade, o descanso necessário, a recreação necessária, tudo com peso, número e medida, e dentro destas coisas haverá sempre um momento para ler coisas úteis, senão seremos idiotas úteis, sermos manipulados por um estado iníquo que quer a condenação do homem, hein? O maior inimigo do estado apóstata é um homem que seja de Deus e que seja, porém, um homem inteligente. Então não deixemos que façam isso conosco, porque Deus nos batizou regenerando a sua graça para que sejamos de fato outros Cristos, assim cheios do conhecimento, da ciência e do temor a Deus.